Então era improvável, que começou a se desenhar na semana retrasada e que hoje se concretiza, César. Ou seja, roteiro de filme, para muitos um filme de terror, porque tem gente que não tem coração para isso. Mas penalidades, Flamengo sendo campeão da Sul-Americana, que nunca conquistou, com o Maracanã lotado, 60 mil torcedores presentes, e o César salvando o time e livrando o trauma do Flamengo, já que o Muralha não foi bem na cobrança de pênaltis na Copa do Brasil, olha, é roteiro de filme. Então vamos fazer o seguinte, hashtag Bom Dia Fox quarta, participe conosco, faça o Bom Dia Fox conosco e aí dá seu pitaco sobre o resultado do jogo, quem é que vai balançar as redes, se você quiser falar sobre o Mundial de Clubes também, não tem problema, o espaço é seu, tuita pra gente e daqui a pouquinho a gente te dá aquela moral aqui na tela do Bom Dia Fox. Certo, Fábio? Certo, porque olha aqui, a gente tá falando muito de eu acredito, você acredita, olha... Acreditamos. Mas olha aqui, eles acreditam no título da Sul-Americana, porque os argentinos invadiram o Rio de Janeiro para apoiar a equipe do Independente na busca pelo bi contra o Flamengo. Jogo que você vai conferir aqui nos canais Fox Sports. E o repórter João Venturi tem outras informações do Rei de Copas. Eles vieram de longe e de longe dá para medir o tamanho dessa paixão. Desde as primeiras horas da manhã, torcedores do Independiente já se aglomeravam em frente ao hotel da delegação. A maioria sem ingresso para o jogo. Aliás, era tanto argentino que eles invadiram até a praia de Copacabana. Mas no ponto de concentração, bandeiras, faixas e todo o aparato de quem veio torcer pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana. Mi parte y de todos mis compañeros lo estamos disfrutando. Es una sensación muy linda que estamos viviendo. De mi parte, que estoy hace muchos años en el club, es la primera vez que lo vivo y la verdad que lo estoy disfrutando al 100%. Na chegada do time argentino ao hotel, a sensação de estar em casa parecia El Infierno Rojo em pleno Rio de Janeiro. Una final continental le den 4.000 entradas a un club que tiene más de 5 millones de hinchas, como tampoco sería lógico que a cualquier equipo del Brasil o de cualquier otra parte de nuestro hemisferio hicieran lo mismo. O sea que no es porque hoy es Independiente, es un llamado de atención para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Para que sea algo más justo. Depois da chegada, o Independiente fez treino aqui no Rio de Janeiro. Foi no estádio Newton Santos, mas com os portões fechados. O Flamengo, por ser o mandante da partida, não permitiu que o time argentino fizesse reconhecimento de gramado no Maracanã, o palco da decisão. Foi como dar um troco na mesma moeda, já que na semana passada, o rubro-negro também foi impedido de conhecer o gramado do estádio Libertadores de América. O tratamento que nós recebemos lá, evidentemente, vai ser dado aqui, né? Com muito respeito, né? O futebol se ganha em campo, né? E dessa forma que a gente entende futebol no Flamengo. E vamos para cima, e vamos ganhar. É final, é Brasil e Argentina. A catimba já começou. Essa imagem é legal. Daqui a pouquinho no Bom Dia Fox nós vamos explicar por que Facincani não dormiu bem essa noite, por que a apresentadora não dormiu bem essa noite. A gente explica, já que teve muita confusão na madrugada aqui no Rio de Janeiro. Agora, Facincani, vamos falar desse Independente que vem com uma vantagem, mesmo que pequena, é uma vantagem. Argentino sabe amarrar jogo, sabe fazer catimba e sabe buscar títulos, né? Nós estamos falando com o Rei de Copas. E esse Independente que chegou no Rio de Janeiro super animado? É um time a ser respeitado, sim. Tem nomes importantes. É o último jogo do Barco. Não Barcos, não confundam. Vocês ainda que... Não confundam os barcos. É um barco só. É um barco só, não aquele Barcos lá que passou pelo futebol brasileiro, Palmeiras, Grêmio, enfim. Está no Equador. Hoje está na LDU. Não, é um garoto de 18 anos que já foi vendido
por cerca de 10 milhões de dólares para o futebol dos Estados Unidos, hein? Surpreendentemente, né? Poderia ser vendido para a Europa e tal, mas ele foi jogar no Atlanta a pedido do técnico Tata Martino, aquele ex-técnico do Barcelona e da própria seleção da Argentina. Então é muito bom jogador. O Giliotti, centroavante, é um cara perigoso. Tem o Sanchezminho, que pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de volante, faz duas funções. É um cara que também já passou pelo Boca Juniors, pelo Cruzeiro aqui no Brasil. Tagliafico é um lateral que pode jogar como zagueiro também, muito forte na marcação para anular as descidas de um Flamengo que hoje provavelmente vem mais agudo, né? Pelas pontas, vem mais rápido. Tem a dúvida do Amorebieta na zaga, que é um atleta que passou pelo futebol da Espanha recentemente no Atlético de Bilbao. Ou seja, E nessa dúvida aí, Facincani, tem um Amorebieta que você citou como dúvida da defesa. No lugar dele pode pintar Gaston. Você tem algum favorito entre Gaston e Amorebieta? Bom, se eu fosse flamenguista, torceria pelo Amorebieta. Até porque o Gaston apareceu bastante, né? O Gaston é um jogador mais chegado, o Amorebieta é um jogador mais técnico. Ele deixa o jogo mais fluir, porém ele veio de lesão recentemente, né? Então o que acontece? O físico dele ainda não está dos melhores. É um jogador melhor que o Gaston, só que com essa desvantagem fisicamente. Então, para o Flamengo hoje, para um jogo de mais aceleração, de mais movimentação, seria interessante ter o Amorebieta em campo. Mas de resto é um conjunto de um time bem perigoso, que tem nessa tradição argentina, tem na organização do técnico Ariel Holan uma esquadra, vamos colocar assim, que pode fazer com que o torcedor do Flamengo não saia contente hoje. Agora, o Facincani, na Argentina não foram muitos torcedores do Flamengo, né? A gente até sentiu falta, aquele espaço reservado não ficou lotado. Pela festa que fizeram ali, a gente está vendo a festa na parte da tarde, daqui a pouco a gente vai mostrar imagens aí que noite e madrugada não foram bem assim. Você está esperando um espaço reservado para a torcida independente, um espaço lotado que eles vão empurrar o tempo todo? No Maracanã, sem dúvida, né? Acredito que sim. A diferença é que muita gente se pegou na torcida do Flamengo que não compareceu na totalidade lá no Libertadores da América, que é o estádio do Independiente, chama isso por causa dos títulos, né, em homenagem às 7 conquistas. Para mim, a explicação é porque foi o primeiro jogo e o torcedor guardou, obviamente, o valor que foi encarecido para essa decisão. Então, o cara não fez um investimento tão pesado por se tratar da primeira partida, por ter a confiança de que o Flamengo voltaria com um bom resultado e, óbvio, né, mata a partida na partida daqui a pouquinho. Diferente do torcedor argentino, que, claro, já tradicionalmente na América do Sul vai em mais número, só que para eles hoje é o jogo final. Então, também existe essa história. 2 pontos a serem questionados, a serem colocados, na verdade. Primeiro, Rio de Janeiro é uma cidade que é extremamente turística, né? Estamos em dezembro, praticamente férias, enfim, tem um final de ano um pouco mais agitado para quem vai fazer turismo, ou seja, o argentino ama o Rio de Janeiro nesse sentido. E segundo, é o jogo final, ou seja, atrelou uma coisa com a outra para dar hoje talvez um público muito maior por parte dos argentinos em relação aos flamenguistas. Sim, temos sim uma invasão argentina, pelo menos 4 mil estarão presentes no Maracanã. Dizem que já temos 10 mil argentinos no Rio de Janeiro, 6 mil vão acompanhar na tela do Fox. Não é só arma de fogo, isso é uma arma de fogo literalmente também. Grades arremessadas contra a segurança. Aí eu pergunto o seguinte, nas redes sociais eu vi muita manifestação, Facincani. Mas foi como você disse, o Flamengo foi maltratado lá, torcedores imitavam macacos. Gente, ali estavam hospedados os jogadores, a delegação. Mas também tem torcedor do Independente. Ok. Mas foram esses torcedores que hostilizaram, foram esses torcedores que causaram alguma violência contra quem foi a Argentina. Não, mas vão pagar pelo pato. Gente, então a gente está vivendo uma sociedade sem lei. Não é o que está se defendendo. Exatamente. Isso não pode acontecer. E o Flamengo, assim como o Independente e outros clubes, têm que ser punidos. Todos os clubes que permitam isso, porque já veio desde o desembarque. Os torcedores do Flamengo estavam no desembarque para recepcionar a delegação. Isso não existe. Gente, isso não é futebol. Não, o lugar de torcedor é na arquibancada. Eu acho que nem para apoiar, nem para recepcionar, eu acho que tudo tem que ser feito no devido lugar, né? A não ser que você faça uma festa organizada, alguma coisa como foi o esquema do Grêmio em Porto Alegre, algo bem estratégico, bem montado para não quebrar a rotina de uma cidade, porque outras pessoas não têm absolutamente nada a ver com o esporte, com o próprio Grêmio, com o futebol em si, e precisam trabalhar, precisam, né, da sua rotina absolutamente justa.
Algo que, por exemplo, eu sou contrário em aeroporto. Fazer baderna em aeroporto, torcedor em aeroporto, recepcionar time, fazer bagunça. Não existe. O aeroporto é uma via pública. E uma via de, olha, muita movimentação e que necessita de uma organização, assim como a porta de um hotel, como uma avenida de grande porte. Gente, isso aí são cenas assim de vandalismo puro, como o Fábio falou, de até tentativa de homicídio, porque para mim uma pessoa que ataca uma grade na outra, ela não está atacando uma grade para fazer cócega, né? Ela está atacando para machucar e machucar legal. Ou seja, já é uma tentativa de agressão explícita, com a polícia à frente. Já deveria ter evitado a própria polícia a concentração de torcedores na porta, sejam esses torcedores da Argentina ou do Flamengo. Gente, ó, é o seguinte, aqui não é lugar para isso, vocês querem fazer festa... A grade era essa tentativa de manter longe, mas não adiantou. Não adianta. A gente observou ali, o Facincani, um menino tirando o sinalizador, mas depois a gente vai ver nas imagens, rojões sendo tirados contra as janelas. Tiraram tudo. Que janelas? Aí, por exemplo, a Lívia está hospedada no hotel, que não tem nada a ver com isso. Aí recebe um rojão na sua janela. É isso. Gente, não, e ainda teve a notícia que, por um certo momento, a notícia que pintou que o time do Independente teria sido transferido para Copacabana. Tivemos confusões em Copacabana também. A notícia que chega pra gente hoje de manhã, que a delegação Independente acabou sim dormindo na Barra da Tijuca. Não sei se conseguiram dormir, porque para quem mora na Barra e mora próximo ao hotel, que é o meu caso, é o caso do Facincani, a bagunça foi grande, a bagunça foi longa durante a madrugada, um incômodo gigante. Quer provocar, vai para o Maracanã, empurra o time, empurra o Flamengo, que está em desvantagem para essa final, precisa do apoio do torcedor, mas é lá na arquibancada. Esse tipo de cenas daí não justifica, a gente sabe que o torcedor argentino, eles agrediram verbalmente os torcedores do Flamengo na Argentina, chamando de macacos. Não justifica revidar violência com mais violência. E a gente acompanha esse tipo de cena. Eu lembro, né, Olívia, Felipe e amigos, o De Sábado, lembra lá atrás com grafite num ato de racismo dentro de campo? Quem presenciar um ato de racismo aqui no Brasil, seja num shopping, seja a caminho do Maracanã, chame a autoridade policial e faça esse cidadão ser preso. Claro. Ele é argentino, não tem, ele vai cumprir a lei do nosso país. Claro. Não é você, com as suas próprias mãos, resolver fazer a lei, gente. Claro. Isso é viver um negócio, um momento de desordem. E aí passa do limite. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. A gente, por exemplo, está no momento, na própria Conmebol, de uma reformulação do futebol e de tentar tirar a estigma e a imagem de que os torneios sul-americanos são torneios em que se perpetua a violência, se perpetua justamente essa catimba, essa história do chamado jogo sujo, né? A gente vê sendo uma Libertadores muito bonita, uma Libertadores com uma final dentro de campo sem confusão, um jogo lá na Argentina, dentro de campo, entre Flamengo e Independiente, extremamente justo, os dois times jogando bola, Independiente jogou bola, a própria Sul-Americana em si, um torneio muito bem organizado, um torneio que inclusive eu valorizo pelo seguinte, tem uma das trilhas sonoras, né, e a gente acompanha aqui no Fox Sports, uma das mais legais do planeta, é muito legal a trilha da Sul-Americana, a Conmebol tá mudando a identidade, tá mudando o aspecto, mudando a imagem dela, né, tanto é que existe até essa história de fazer uma final de jogo único e tal, ou seja, para acabar com essa história de que dentro de campo ou fora as coisas têm que se resolver na base da pancadaria, não é assim que funciona, chega, isso não ganha jogo, pelo contrário. Para mim, se eu sou o técnico do Independiente, Lívia, isso me motiva mais. Pois é, daqui a pouquinho então, Facincani, eu vou te mostrar como que reagiu o Independente desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, onde foi recebido pelos torcedores do Flamengo no aeroporto. Os torcedores do Flamengo passaram a tarde na porta do hotel e à noite fazendo essa algazarra. Daqui a pouquinho, o Twitter oficial do Independente, que ficou bem feliz com a recepção. Vamos falar do técnico Reinaldo Rueda, ele que pediu todo o apoio da nação rubro-negra no Maracanã e praticamente garantiu uma novidade no time titular. Todos os detalhes do Dia Rubro-Negro a gente acompanha agora na reportagem do Ricardo Lai. A entrevista foi ao meio-dia, mas repara só na saudação do Rueda. Boa noite. Bueno, creio que... Boa tarde, perdão. A vontade é tão grande de estar já na noite da decisão que o boa tarde foi substituído pelo boa noite. Agora a troca no time, essa é mantida em sigilo, embora o técnico faça questão de ressaltar que não há mistério. Não é nenhum mistério, já vocês conhecem qual é a escalação. O sea, primeiro por respeto a los jugadores
o porque de pronto esta noche no duermo bien y pienso otra situación y mañana yo salgo con una hoy falo una escalación y mañana yo salgo otra. Mas no tiene ningún misterio, ¿no? La escalación está lista, está pronta. Everton voltou ao time no segundo tempo da partida de ida, lá em Avejaneda, e agradou. Deve começar no lugar de Lucas Paquetá. Everton, gracias a Dios, está disponible, está 500%, muy motivado, muy disponible. Creo que la participación de él esos minutos en Buenos Aires fue importante. Y bueno, creo que es la decisión para las próximas horas, ¿no? De mirar cómo se puede escalar el equipo para que tengamos ese equipo equilibrado, esse equipo que jogue primeiro, jogue. Mañana eu defino a escalação. Foi uma entrevista coletiva de aproximadamente meia hora, na qual o técnico Reinaldo Rueda fez um apelo ao torcedor e também ao time. Paciência, muita tranquilidade para reverter a vantagem que é dos argentinos. Não adianta, segundo o treinador colombiano, atacar a todo momento. Equilíbrio e eficácia na hora da definição do gol. Precisamos del apoyo de la torcida, de un apoyo donde la torcida debe tener paciencia también. Creo que no es fácil, para el torcedor no es fácil tener paciencia. Y tenemos que tener ese equilibrio, ese control mental para superar esa prueba que nos coloca el rival al frente. Y precisamos de ese apoyo de la torcida, precisamos de ese apoyo incondicional, de ese apoyo com muita fé, com muita convicção. É o último jogo do ano, e isso que ele nem completou uma temporada no clube, mas está a pouco mais de 90 minutos para decidir um título inédito para o Flamengo. De verdade que é um grande aprendizagem, ¿no? Para nós como comissão técnica, para mim personalmente uma experiência única. Mas lo de Brasil es algo único, por el fenómeno sociológico que representa Flamengo, por esa torcida, por esa pasión, por ese fervor. Eu falo, ¿no? Una cosa es de enamorado, una cosa es cuando ya después viene el casamiento y vienen las responsabilidades.